Pronto, boa noite, pessoal. Vamos começar a última aula síncrona do curso de Álgebra 1. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre corpos e sobre extensões de corpos. Vamos começar com esse exemplo aqui, que é o último que eu tinha deixado da última aula, que eu deixei para a gente resolver hoje, para a gente fazer o exercício é, sem pressa, tá? Porque ele é um exercício bem importante, que é basicamente construir um corpo com 49 elementos, explicitando os detalhes de todas as etapas da construção, certo? Esse exercício ele é interessante porque ele une a boa parte das coisas que a gente viu no curso até agora, tá? Polinômios irredutíveis, anéis de inteiros módulo n, é, certo? Entre outras coisas também que eu mencionei, inclusive, nessa aula aí, certo? Ideais maximais, essas coisas, ideais, né? Anéis e tal, polinômios. Então, pronto, qual que é a ideia aqui? Bem, eu quero um corpo com 49 elementos. Aí, pronto. É só para eu indicar aqui qual é a dica para vocês. A 49 é 7 ao quadrado. Isso me dá duas informações aqui, essencialmente. A primeira é que eu devo olhar nos inteiros módulo 7. E a segunda é que eu tenho que procurar polinômios de grau 2, irredutíveis. Tenho que procurar por polinômios irredutíveis de grau 2. Então, a base da potência que aparece ali, a gente quer construir algum corpo finito, tá? Existe um resultado de álgebra que diz que só existem corpos finitos com uma quantidade de elementos que seja alguma potência de um número primo, tá? Pelo que a gente viu aqui no curso, a gente consegue construir corpos com alguma potência de um primo se essa potência for ao quadrado ou ao cubo, tá? E especialmente se a base for um inteiro mais baixo, for um número primo pequeno, porque simplifica as nossas é, 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 as nossas contas, mas o algoritmo que eu vou mostrar aqui é basicamente o mesmo, qualquer que seja o caso. Então tem que procurar por polinômios irredutíveis de grau 2. Então pronto. Primeiro passo é justamente esse. Dentro de Z7 de x, então em Z7 de x, quem que é um polinômio irredutível de grau 2? Então, qual seria P de x irredutível de grau 2? Bem, como eu estou em Z7, os elementos do meu anel são apenas 0, 1, 2. Deixa eu apagar isso aqui que ficou meio estranho. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não é isso? E como esse polinômio eu quero que seja do segundo grau, com coeficientes em um corpo, né? Isso aqui é um corpo, porque é um Z n em que o n é primo. Todos os elementos aí que não sejam zero, o MDC deles com 7 é igual a 1. Então, todo mundo vai ser inversível, né? Como a gente viu no assunto lá da primeira unidade. Então, se é de grau 2 e eu estou com coeficientes em um corpo, então basta o polinômio não ter raízes. Então, basta que P de x não tenha raízes, não tenha raiz em Z7. Então, dentre todos os possíveis polinômios com grau 2 e com coeficientes em Z7, eu tenho que achar algum que não tenha raiz, certo? Vamos considerar que o polinômio é mônico, então eu tenho 7 escolhas para o coeficiente de x e 7 escolhas para o coeficiente independente. Teria 49 escolhas, sendo que é claro que eu não posso escolher zero para o coeficiente independente, porque aí zero já é raiz. Então eu tenho
42 escolhas possíveis aqui, tá? Pro meu polinômio. E aí eu tenho que descobrir se algum deles é irredutível. De que forma que eu vou descobrir se é irredutível ou não? Vendo se tem raiz. Se tem raiz em Z7. Então vamos começar com alguma ideia aqui, tá? Eu não sei se esse polinômio que eu vou escrever ele é irredutível, mas aí a gente vai verificar. Vamos testar se x ao quadrado mais x mais um ele é irredutível. Então eu tenho que testar se é, algum desses aí em cima é raiz dele. Então vamos fazer os testes. P de zero é zero? Não, P de zero é um. Então zero não é raiz. Quem que é P de um? P de um dá um ao quadrado mais um dá 3, não é raiz também. P de 2, quem é P de 2? 2 ao quadrado dá 4, é, é, é 4 mais 2 dá 6, 6 mais um dá 7. E 7 nesse contexto aí é zero. Quer dizer que 2 é raiz. Então esse polinômio não serve. Então eu tenho que seguir testando até eu achar algum que sirva. Então eu vou pegar aqui agora x ao quadrado mais x. Eita, não tem essa barrinha aqui em cima, não. Mais x mais 2, por exemplo. Vamos verificar se assim dá certo. Vou fazer algumas tentativas, tá? Alguma hora, alguma vai dar certo. Então, P de zero seria 2, não é zero. P de um seria um mais 2 é 4. Então, um também não é raiz. P de 2, bem, pela conta que a gente fez aqui, né? P de 2 vai dar 8. 4 mais 2 dá 8. 8 aqui é a mesma coisa que um. Então, 2 também não é raiz. 3 é raiz. P de 3 vai dar 9 mais 3 mais 2. Então deu. é, Ficou 14, né? 14 é a mesma coisa que zero. Então esse aí também é, não serve porque 3 é raiz. Então vamos testar outro. P de x igual a x ao quadrado mais x mais 3. Vamos testar até chegar a algum que nenhum desses 7 elementos aqui é raiz. Então, aqui o P de zero é 3, o meu P de um é 5, meu P de 2 é 9, né? Então é 2, meu P de 3 aí é 9 mais 3 dá 15, que é a mesma coisa que um. P de 4. P de 4 aí vai ser 16 mais 4 mais 3 dá 23. 23 é congruente a 2 módulo 7. P de 5. P de 5 aí é 25 mais 5 mais 3. Fica 33, que é congruente a 5 módulo 7. Então 5 também não é raiz. Falta só 6. Vamos ver se 6 vai ser raiz. 6 ao quadrado dá 36. Aí 36 mais 6 dá 42. 42 mais 3, 45, que é congruente a 3, certo? Do módulo 7. Pronto, então a gente conseguiu aqui. Não tem raiz, tá certo? Não tem raiz em Z7. Como é do segundo grau, pelo que a gente comentou na vez passada, é um polinômio de grau 2 ou 3 que não tem raízes em um corpo. Sempre que ocorre isso, um polinômio de grau no máximo 3 que não tem raízes em um corpo, esse polinômio é irredutível. Então, ele é irredutível. É irredutível em Z7 de x. Até aqui, beleza, né? Não tem nada de novo aqui, é só a gente refazendo coisas da última vez, só que testando, né? Para achar algum polinômio com grau 2 que seja irredutível. Lembra que na última aula a gente fez um exemplo assim, só que não era em Z7, né? Era em Z3, eu acho. Então tinha menos elementos que eu tinha que checar se eram raízes. Como eu estou em Z7, tem 7 elementos que eu tenho que checar aqui se são raízes ou não. A primeira coisa aqui é achar quem é esse polinômio. Já achei. Esse polinômio que eu vou considerar vai ser esse aqui. P de x é igual a x ao quadrado mais x mais 3. É um polinômio irredutível com grau 2 e coeficiente no Z7 de x.
Maravilha. Deixa eu passar aqui para outro slide para a gente ficar com mais espaço. Ok, aí eu tenho que considerar agora algum corpo a partir desse elemento. Então, o que é que eu faço? Eu vou usar o ideal em Z7 de x, que é gerado por esse polinômio, gerado pelo polinômio x ao quadrado mais x mais 3, certo? Que é o polinômio que a gente tinha aqui. O que é esse ideal? Ele é formado por todos os múltiplos dele. Todos os múltiplos dele, qualquer polinômio vezes esse aqui, está nesse ideal. Tá? O ideal gerado por ele. Então, escrevendo direitinho, isso aqui é o conjunto dos polinômios q de x vezes x ao quadrado mais x mais 3, tá que o q de x pertence a Z7 de x. Isso aqui é um ideal de acordo com aquela definição que eu fiz lá atrás, naquela aula que eu fiz de revisão. É um conjunto não vazio desse anel de polinômios, que é fechado para diferenças e que é fechado para multiplicação por elemento do anel. Fechado para multiplicação por polinômio 17 de x. Então, isso aí é o ideal. E de acordo com a teoria que eu escrevi no material da semana 11, esse é o ideal maximal. Como assim é um ideal maximal? É um ideal que tem a seguinte propriedade. Bem, lembra que eu falei que qualquer anel tinha sempre dois ideais, que é o ideal formado somente pelo zero, pelo elemento neutro da adição, e o anel inteiro. São dois ideais triviais. Pronto, beleza. É, é, qualquer outro ideal que não seja esses dois é chamado de ideal próprio. Eu digo que o ideal é maximal se não tiver nenhum ideal próprio do anel que contém ele, além dele mesmo. Ou seja, o único ideal maior do que ele no anel é o anel inteiro. Tá certo? Isso que significa ter um ideal maximal. Então, o ideal maximal é um ideal tal que o único anel, desculpa, é um ideal que é não trivial também, então ele tem que ter pelo menos um, tem que ter, não pode ser somente o zero. E o único outro ideal que contém ele, que é maior que ele mesmo, é o anel inteiro, certo? Esse é um ideal maximal, por quê? Porque o polinômio é irredutível. Isso aí tá demonstrado no material da semana 11, se eu não me engano. Tá no da semana 11 mesmo. Então, é um ideal maximal, pois o polinômio é irredutível. Beleza. Se eu tenho algum ideal em um anel, eu posso sempre fazer o anel quociente. Então, esse aqui é o segundo passo. Eu considero esse ideal, certo? Gerado, gerado pelo polinômio irredutível, gerado por P de x. Terceiro passo, eu olho para o anel quociente do meu anel de polinômios pelo meu ideal maximal. Olho, olho para esse anel quociente aqui, tá? Isso aqui é um anel quociente. Só que sempre que eu faço o quociente de algum anel por um ideal maximal, o resultado é um corpo. Isso aí também está demonstrado no material da semana 11. Então é esse corpo aqui que é o que a gente vai trabalhar. A gente tem que mostrar que esse corpo tem a quantidade específica de elementos que a gente quer, certo? Então, primeiro passo, eu acho algum polinômio irredutível com o grau certo, que é o expoente da minha potência. Aqui a potência, no caso, ela é 49, 7 ao quadrado. O 7 da base me diz qual que é o anel que eu tenho que considerar os coeficientes. Como é 7 ao quadrado, eu vou para o Z7 para os coeficientes. E o 2 do expoente me diz o grau do polinômio que eu tenho que considerar.
Se eu quisesse algum corpo com 25 elementos, eu iria olhar para polinômios irredutíveis de grau 2 no Z5 de x. Então, os coeficientes teriam que estar no Z5. Se fosse com 27 elementos, seria 3 ao quadrado. O meu 3 do expoente diz que eu tenho que olhar para polinômios com grau 3. E o 3 da base diz que eu tenho que olhar para coeficientes em Z3, tá certo? Achei esse polinômio. Como eu só vou considerar polinômios com grau no máximo 3 aqui, para verificar se é irredutível, basta checar se ele não tem raízes. Esse método serve em geral, só que demonstrar que é irredutível com graus mais altos é mais difícil. Eu vou me restringir a graus no máximo 3 porque é mais fácil fazer isso. Segundo passo, considero o ideal gerado por esse polinômio que eu achei, tá certo? Esse ideal é sempre maximal porque o polinômio é irredutível. Eu não vou demonstrar isso hoje aqui, mas está demonstrado lá no material. E em seguida considero o anel quociente do meu anel de polinômios pelo ideal maximal da etapa anterior. Como eu estou fazendo o quociente de um anel por um ideal maximal, o anel quociente é sempre um corpo. E é esse corpo que eu vou trabalhar. Eu tenho que mostrar que nesse corpo tem exatamente 49 elementos. Tá? Então eu tenho que mostrar aqui, agora, mostrar que tem 49 elementos. Mostraremos que tem 49 elementos. Como que é um elemento em geral aqui aí desse, é, aí desse anel quociente? Os elementos são classes de congruência módulo ideal, né? Então, alguma barrinha em cima, é algum polinômio com coeficientes em Z7 com alguma barrinha em cima. Então, vamos começar da seguinte forma. Se eu tenho algum polinômio f de x em Z7 de x, como eu estou com coeficientes em um corpo, eu sei que eu tenho um algoritmo da divisão. Então, eu sei que existem polinômios, algum aqui que vai ser o quociente, e R de x, que é o resto, no anel de polinômios, tais que o f de x é igual a, ao q de x. Eu estou dividindo o f de x, certo, pelo meu polinômio irredutível. Então, por x ao quadrado mais x mais 3, mais o resto, onde esse resto aí, ele é no máximo um polinômio de grau 1, tá? Então, ele ou é uma constante, ou é do primeiro grau. Ok. Então, essa parte aqui é um múltiplo do polinômio irredutível. Repara que ela é exatamente desse formato que eu tenho aqui em cima. Então, essa parte, ela está no ideal. Essa parte aqui pertence ao ideal maximal. Ou seja, f de x, certo? Menos r de x, é um elemento do ideal, pertence ao ideal. Essa é exatamente a definição de congruência módulo ideal. Eu tenho que f de x é congruente a r de x módulo o ideal, porque a diferença entre eles é um elemento do ideal. Ou seja, quando a gente olhar no anel quociente, isso aqui equivale a escrever que a, a classe a que o f de x pertence é igual à classe a que o resto pertence. Tá? Isso aqui é no anel quociente. No anel quociente. Os elementos do anel quociente, que é o corpo que a gente está trabalhando, são coisas dessa forma aqui, ó. Só que como a gente acabou de ver que qualquer elemento desse tipo
tem sempre algum representante da mesma classe que tem grau no máximo um, que tem grau no máximo um. Isso significa, então, que o corpo que a gente está considerando, que o Z7 de x é, ele quocientado pelo polinômio irredutível, ele é formado pelas classes de polinômios desse jeito aqui, ó. Então, ele é classe de algum AX mais B, onde A e B são inteiros. Eu também poderia escrever isso aí da seguinte forma: eu jogo a, a barra para dentro e olho para ela assim, ó. A, X, X olhando com barra ou não, enfim, mais B, onde agora A e B são elementos de Z7, né? Desculpa, onde agora A barra e a B barra são elementos de Z7. E agora basicamente acabou. Por quê? Se são 17, eu tenho 7 escolhas para o A e tenho 7 escolhas para o B. Deixa eu escrever assim. Eu tenho 7 escolhas para cada um dos dois. 7 escolhas para o A, 7 escolhas para o B. Então, se eu quero formar polinômios desse tipo aqui, eu tenho que escolher quem são os seus coeficientes. Tenho que escolher o coeficiente de x e o coeficiente que é independente. O que é que eu faço então? Eu tenho 7 escolhas para o coeficiente de x, 7 escolhas para o coeficiente independente, e logo eu tenho 49 elementos. 7 vezes 7, certo? Então, tem 7 vezes 7 elementos aí, que é exatamente o que eu queria. É um corpo com 49 elementos. Por que que é um corpo? Porque eu estou tomando, ó, o quociente por um ideal maximal. Por que que eu sei que ele é maximal? Porque ele é um ideal gerado por um polinômio irredutível. Quais os passos, então, mais uma vez? Vamos lá. Primeiro passo, acho o polinômio certo. Como é que eu sei qual é o polinômio? Tenho que procurar com coeficiente na base da potência do número de elementos que eu quero, com grau igual ao expoente da potência que eu quero. Então, se fosse 25, eu ia em Z5 procurar polinômios com grau 2. Um polinômio com grau 2 irredutível em Z5 de x. Saio testando se ele tem raízes ou não. Se não tiver raízes, ele é irredutível. E aí, pronto, encerrei, achei o polinômio. Voltando, eu olho para esse anel quociente aqui, ó. Esse anel quociente é um corpo, porque o ideal gerado aqui embaixo é um ideal maximal, ele é gerado por um polinômio irredutível. Então, eu já tenho o corpo. Só falta mostrar que ele tem 49 elementos. A prova que tem 49 elementos é essa parte de baixo aí do fim. Eu começo com algum polinômio em geral do corpo, do meu anel de polinômios lá em geral, Z7 de x. Como eu sei que nele tem algoritmo da divisão, eu divido ele pelo polinômio irredutível, acho o quociente e o resto. E aí escrevo nesse formato aqui, essa equação, tá certo? Onde eu sei como é que é o resto. Eu sei que o resto tem grau no máximo um. Essa parte aí que tem esse sec de x é um múltiplo do polinômio irredutível. Então, pertence ao ideal sobre o qual eu estou tomando esse meu quociente. Então, o f de x e o r de x são congruentes módulo esse ideal. Ou seja, no anel quociente, eles estão representantes da mesma classe. Como o anel quociente é o conjunto das classes de equivalência, isso quer dizer que toda classe tem um representante com grau, o quê? No máximo um. Então, o anel quociente ele é formado por coisas assim, ó. Joga a barra para dentro, né, por conta da definição das operações aí. Basta eu escolher, então, o coeficiente de x e o coeficiente independente. Fazendo isso, eu vou ter sete escolhas possíveis para o coeficiente de x, sete possíveis para o independente, 7 vezes 7, 49. Vocês entenderam a ideia, pessoal? Envolve muitos conceitos esse exemplo, por isso que ele precisa ser feito com calma, tá?
Mas as partes principais são o quê? Achar o polinômio irredutível. Esse meio aí, esses espaços 2 e 3 é só você não precisa fazer contas, você precisa só basicamente dizer que o ideal é maximal, porque o polinômio é redutível, e que o anel quociente, então, vai ser um corpo. Qualquer anel quociente em que o ideal é maximal, o anel quociente é sempre um corpo. E aí as partes mais delicadas são a primeira e a última. A última é o quê? É usar o algoritmo da divisão para você concluir que as classes em geral são dadas por classes dadas pelo resto da divisão. Que é a mesma coisa de antigamente, né? Como é que eu olhava para o Z7 de X, certo? Por exemplo, eu olhava para os inteiros em geral, a classe a que ele pertencia é a mesma classe do resto da divisão por 7. Aqui também, só que ao invés de ser 7, eu divido pelo polinômio irredutível que eu achei. Se liga que a ideia aí de polinômio irredutível é bem parecido com a ideia de número primo nos inteiros, tá? Então, enquanto lá, para definir aqueles anéis Zn, eu olhava para o resto da divisão pelo pelo número primo que eu queria, aqui eu olho para o resto da divisão pelo polinômio irredutível que eu tenho, tá certo? Só que aí, como eu vou ter grau é um aqui, né? São dois coeficientes. Se fosse, se eu quisesse um polinômio irredutível com grau é 3, o que é que ia mudar? Quando eu fizesse essa divisão, o resto teria grau no máximo 2. Então, qualquer classe no anel quociente seria a classe de um polinômio que seria resto de divisão. Então, seria a classe de um polinômio com grau no máximo 2. Então, o que é que eu tenho que escolher? Três coeficientes, né? O coeficiente de x ao quadrado, o coeficiente de x e o coeficiente independente. Seriam sete escolhas para o de x ao quadrado, sete para o de x, sete para o independente. 7 vezes 7 vezes 7 dá o meu número total de elementos. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Quiserem perguntar, pode perguntar, tá? Se não tiver dúvida, eu vou passar para o próximo exemplo, que aí entra na última parte. Eu Pode, vai, tenho, professor. Os polinômios têm que ser sempre positivos ou pode ser com sinal negativo? pronto, então. Como eu estou em Z7, se eu colocasse com algum coeficiente negativo, daria no mesmo, né? Porque, por exemplo, menos um aí é a mesma coisa que 6, né? Então, você pode considerar só com números positivos mesmo, não tem problema não. Ok. Beleza? Pronto. Só avisando, tá? Que vai cair uma questão na prova parecida com essa aí, então vocês leiam direitinho. Qualquer dúvida me perguntem, né, aqui nessa semana. Detalhe é que eu não vou cobrar números complexos, tá? Eu tinha colocado no cronograma que teria números complexos, mas eu não vou cobrar isso agora não. Em Álgebra 2 também está no assunto, tá? Então, se eu for professor de Álgebra 2 também, eu vou iniciar Álgebra 2 começando com números complexos, que aí a gente retoma já e fica menos assunto, fica menos conteúdo para essa parte final aqui da disciplina, que já tem muita coisa complicada já. Beleza, vamos agora para esse exemplo aqui. Encontre o grau e uma base para cada uma das seguintes extensões. O que é uma extensão? É um corpo que ele contém que ele que ele que ele contém outro corpo, tá? Então, por exemplo, os racionais estão contidos nos reais. Então, os reais são uma extensão dos racionais. Que é o Q de raiz de 3? Q de raiz de 3 é o menor corpo que contém os racionais e raiz de 3. É chamado o corpo que é gerado por raiz de 3, certo? É sobre os racionais. Então vamos ver aqui o seguinte: se eu quisesse saber qual é o grau, vamos começar mais fácil. Qual que é o grau da extensão de Q de raiz de 3 sobre os racionais?
que é que eu falo sobre grau? O que é isso? O grau é o seguinte: sempre que eu tenho extensão de corpos, eu posso ver o corpo maior como espaço vetorial sobre o menor. Então, é como se os vetores estivessem no maior e os escalares estivessem no menor. O grau da extensão, como a gente viu lá no material, é a dimensão desse espaço vetorial, ok? Nesse caso aqui, para a gente ver qual é o grau da extensão, basta eu descobrir qual é o grau do polinômio mônico que tem raiz com coeficientes racionais, que tem raiz de 3 como raiz. Quem que é um polinômio com coeficientes racionais que tem raiz de 3 como raiz? X ao quadrado menos 3. Então, x ao quadrado menos 3 é um polinômio com coeficientes racionais que tem esse número aqui como raiz dele. É chamado polinômio minimal, tá? Polinômio minimal porque ele é redutível. O polinômio minimal de raiz de 3. É o polinômio mônico irredutível que tem raiz de 3 certo, como raiz. O grau desse polinômio é o grau da extensão. A gente representa assim: Q de raiz de 3 sobre Q é 2. É o grau da extensão, é a dimensão desse espaço vetorial, tá? Então, se eu tiver o corpo gerado por um único elemento, basta eu descobrir quem é o polinômio minimal dele. É o polinômio mônico, então esse coeficiente aqui tem que ser 1, tem que ser irredutível e tem que ter, certo? Tem que esse carinha aqui seja uma raiz dele. Então, mesma coisa com Q de raiz de 7. Se eu tivesse Q de raiz de 7, qual que é o grau da extensão de Q de raiz de 7, certo? Sobre os racionais. Eu tenho que achar algum polinômio irredutível com coeficientes racionais mônico que tenha raiz de 7 como uma de suas raízes. Que polinômio seria esse? X ao quadrado menos 7. Então, o grau da extensão também é 2. Certo? Como que é o formato desse Q de raiz de 3 aí? Bem, como eu tenho... Bem, se eu tenho a base, se eu tenho que a dimensão é 2, né, eu posso saber quem é uma base desse espaço vetorial. A base aqui é formada assim, ó. É por 1 sempre e o elemento. Aqui. Aqui é formada por 1 e raiz de 7, porque a dimensão é 2. Se a dimensão fosse 3, aí teria 1 raiz de 7 e raiz de 7 ao quadrado. No caso, não seria, né? Seria se fosse Q de raiz cúbica de 2, por exemplo, sobre os racionais. Como é que seria o grau aqui? Eu tenho que achar o polinômio mônico irredutível que tem raiz cúbica de 2 como uma de suas raízes. Seria x ao cubo menos 2. Por que é que eu sei que ele é irredutível? Pode usar o critério de Eisenstein, por exemplo. O grau aqui é 3. Então, quem é que seria uma base? Como a dimensão é 3, uma base tem que ter 3 elementos. Aí sempre fica assim: a base vai ser 1, raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu vou elevando o meu elemento até eu chegar à quantidade de elementos certo. Como eu tenho 3 aqui, tá? A dimensão é 3, eu paro quando eu chegar em 3 elementos. Se eu elevasse mais uma vez, eu ia ficar com raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2, que já é múltiplo desse daqui. Então, é linearmente dependente já. Para quem lembra aí de álgebra linear, vai lembrar aí justamente desses conceitos. Só que isso tudo que eu falei vale quando for Q de alguém sozinho. Se for Q de dois elementos, como é o caso desses exemplos aí eu tenho que usar algum artifício, que eu vou, que eu vou explicar agora. Então, vamos começar aqui com o da letra A. O da letra A eu vou fazer assim, eu vou começar olhando aqui por esse diagrama. Eu começo com os racionais. Eu posso olhar para a sua extensão, que vai para Q de raiz de 3, e para a sua extensão, que vai para Q de raiz de 7. E daqui eu posso olhar para o
Q de raiz de 3 e raiz de 7. Esse corpo de cima é o menor corpo que contém os racionais e contém raiz de 3 e raiz de 7. Então, ele é uma extensão desses dois corpos aqui do meio, desses corpos intermediários. Daqui para cá, desse lado esquerdo, o grau é 2, aqui também é 2, certo? Esse corpo aqui é o menor que contém raiz, que contém os racionais, e eu acrescentei raiz de 3. Então, é o menor corpo que contém os racionais e raiz de 3. Esse aqui é o menor corpo que contém os racionais e raiz de 7. E esse aqui é o menor corpo que contém racionais, raiz de 3 e raiz de 7. Eu quero saber qual é o grau dessa extensão aqui, certo? É possível mostrar que esse corpo aqui eu posso olhar para ele da seguinte maneira, como que, bem, eu estou adicionando aos racionais a raiz de 3 e a raiz de 7. Se eu adicionasse primeiro a raiz de 3 e depois adicionasse a raiz de 7, dava no mesmo, certo? Pois bem, então, para a gente saber qual é o grau dessa extensão aqui, por exemplo, ok? Eu teria que achar o polinômio mônico irredutível com coeficientes nesse corpo aqui, que tem raiz de 7 como raiz. Isso aqui é o meu corpo agora que eu estou considerando, tá? Ao invés dos racionais, eu estou pulando daqui para cá. Então, eu estou fazendo esse sentido aqui. Eu estou vindo primeiro dos racionais para cá, depois dos racionais, depois desse corpo do meio, vindo para aqui para cima. Estou fazendo por partes a minha extensão. Primeiro acrescentei a raiz de 3, depois acrescentei a raiz de 7, certo? Inclusive, essa parte aqui não vai ser necessária não para a gente resolver. O que eu quero saber é qual que é esse grau aqui. Então, para eu achar quem é que é esse grau aqui, esse grau vermelho, eu tenho que achar o grau do polinômio mônico irredutível com coeficientes em Q de raiz de, em Q de raiz de 3. Provar que um polinômio é irredutível é mais difícil. É mais fácil quando o corpo de coeficientes são os racionais. Se for alguma coisa maior, já fica mais difícil. Mas eu conheço algum polinômio que tem raiz de 7 como raiz e com coeficientes em Q de raiz de 3. Conheço. X ao quadrado menos 7. X ao quadrado menos 7 é um polinômio que tem coeficientes em Q de raiz de 3 e tem raiz de 7, certo, como raiz. Bem, se eu achei algum polinômio que tem raiz de 7 como raiz e o polinômio minimal é o polinômio mônico de menor grau que tem raiz de 7 como raiz, o grau aqui da extensão é no máximo 2. Então, isso aqui é no máximo 2, tá? É menor ou igual a 2. Então, tem duas opções. Ou é 2 ou é um. Ou é 2 ou é um. Vai ser um se acontecer o quê? Vai ser um essencialmente se os dois corpos forem iguais. O grau da extensão aqui, o grau da extensão de Q de raiz de 3 e raiz de 7 para raiz de 3, desculpa, para Q de raiz de 3 é um, se somente se os dois corpos já forem iguais. Se Q de raiz de 3 e raiz de 7 já for Q de raiz de 3, porque aí a dimensão é um, tá certo? A dimensão só vai ser um se os dois corpos forem os mesmos. Tá? Por exemplo, um espaço vetorial de dimensão um sobre os reais é isomorfo aos reais, né? Então, é essencialmente uma reta que passa pela origem. Aqui também, um espaço vetorial de dimensão um sobre Q de raiz de 3 essencialmente é o meu próprio Q de raiz de 3.
um contém o outro, tem que ser iguais. Só que aí, esse aqui já está contido nesse, porque esse da esquerda é o menor corpo que contém racionais, raiz de 3 e raiz de 7. O da direita é o menor corpo que contém racionais e raiz de 3. Então, naturalmente, o da esquerda tem mais coisas. Eles vão ser iguais também se e somente se raiz de 7 for um elemento de que raiz de 3. Então, eu tenho que verificar se acontece isso. Eu tenho que verificar se raiz de 7 é um elemento de que raiz de 3. Como é que eu faço isso? Bem, eu sei que a base aqui, ó, vou pegar aqui uma outra cor, a base nessa extensão aqui, ó, é 1 e raiz de 3. E isso quer dizer que todo elemento de Q de raiz de 3 é uma combinação linear com coeficientes racionais desses dois elementos. Em outras palavras, o Q de raiz de 3 é o conjunto das coisas da forma A mais B vezes raiz de 3, onde A e B são racionais. Então, eu tenho que verificar se raiz de 7 pode ser escrito nesse formato. Tá? Eu tenho que verificar isso. É possível escrever. Então, raiz de 7, ele é um elemento de Q de raiz de 3. Se for, eu tenho que resolver a seguinte equação. Raiz de 7 igual a A mais B raiz de 3. É possível a gente resolver essa equação com A e B racionais? É possível. Se for possível, raiz de 7 é um elemento de Q de raiz de 3. Se não for possível, é porque ele não é. Então, eu vou começar aqui elevando ao quadrado tudo. E aí vou ter 7 é igual a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, primeiro caso, se AB for diferente de zero, então eu posso isolar a raiz de 3 que aparece aqui. Ó. Posso escrever raiz de 3 como 7 menos A ao quadrado menos 3B ao quadrado sobre 2AB. Todo mundo que está aqui nessa expressão do lado direito é número racional. Tenho 7 menos A ao quadrado é um número racional, menos 3B ao quadrado, que também é um número racional, e no denominador também, 2AB é um número racional. Divisão de números racionais é um número racional. Então, eu estou mostrando aqui que raiz de 3 é racional. Isso é um absurdo. Raiz de 3 não é racional, ele é irracional. Então, AB não pode ser zero. Tem que ser zero. Certo? Logo, AB é zero. Um dos dois é zero. Certo? Então, se o A for zero, então vamos começar com o mais simples. Se o B for zero, então a primeira equação da gente lá em cima fica como? Raiz de 7 igual a A, só que A é racional. Absurdo também, porque raiz de 7 não é racional. Então, logo B não é zero. Então, quem é que tem que ser zero? É o A. Se A for zero, então eu fico com raiz de 7 igual a B raiz de 3. Multiplico tudo dos dois lados por raiz de 3, vai dar o quê? Raiz de 21 é igual a 3B. B é racional, se eu multiplico por 3, continua racional. Então, raiz de 21 é racional. Também é absurdo, porque raiz de 21 não é racional. Opa, então não é possível que, que AB seja diferente de zero, nem é possível que AB seja zero. Porque se o B for zero, dá um absurdo, se o A for zero, também dá um absurdo. Por que que deu esse tudo de absurdo? Porque é impossível a gente escrever essa equação aqui. Essa equação aqui é impossível. Ser impossível significa o quê? Que raiz de 7, então, não pertence a Q de raiz de 3. Dessa forma, quando eu vou de racionais para Q de raiz de 3, e daqui eu vou para, acrescento aqui em cima a raiz de 7,
Eu já sabia que aqui o grau era 2. Aqui eu sabia que o grau era um ou 2. Se for um, como a gente tinha observado, é porque eu não acrescentei nada subindo da segunda etapa para a terceira etapa. Então, raiz de 7, que é quem eu acrescentei nessa etapa, já era elemento do corpo do meio do caminho, lá do Q de raiz de 3. Só que a gente acabou de ver que é impossível isso, que não dá para raiz de 7 já ser elemento do Q de raiz de 3. Então, o grau da segunda extensão aqui de cima é 2. O grau daqui de cima é 2. O grau daqui de baixo é 2. E o que eu quero não era esse grau, não. O que eu queria era esse grau aqui, ó, que é daqui de baixo direto lá para cima. E aí, o que é que eu uso? Eu uso um teorema que a gente demonstrou nas aulas que diz que o grau da extensão ele é multiplicativo. Então, se eu faço duas extensões, o grau da primeira é A e o grau da segunda é B, o grau da extensão é inteira, direto lá de baixo até a última extensão, é só eu multiplicar os graus. Então, como aqui embaixo o grau é 2 e aqui em cima o grau também é 2, o grau da extensão inteira vai ser 2 vezes 2, vai ser 4. Ok? Exemplos assim estão no material, tá? Tem um exemplo assim lá no material. Vocês podem tentar dar uma olhada e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Inclusive também perguntar algo da própria aula, depois da aula ou até agora mesmo, se vocês quiserem, se vocês não tiverem entendido algo, quiserem que eu repita algo, fiquem à vontade. Vocês querem que eu repita aqui alguma coisa? Bom, tudo bem? Tá bom, vamos ver aqui então a letra B. A letra B. Q de raiz quinta. Deixa eu fazer um mais simples, tá? Porque esses expoentes aí estão muito altos. Não, vai, vamos fazer esse mesmo. Letra B. Eu tenho Q de raiz quinta. Desenhar aqui. Letra B. Eu quero o grau da extensão é Q de raiz quinta de 2 e Q de raiz, e raiz cúbica de 2 sobre os racionais. Vamos lá, vamos começar com o mesmo diagrama de novo. Eu tenho racionais aqui embaixo. Posso, posso levantar aqui eles e chegar no Q de raiz quinta de 2. Posso levantar também aqui e chegar no Q de raiz cúbica de 2. E daqui eu posso acrescentar esse da esquerda, raiz cúbica de 2 e chegar aqui em cima. Ou eu posso pegar esse da direita e acrescentar a raiz quinta de 2 e chegar também aqui em cima. Aí vamos ver primeiro se vocês entenderam. Qual que é o grau da extensão que eu vou colocar aqui? Só recapitulando. Quem que é o grau dessa extensão? É o grau do polinômio mônico irredutível com coeficientes racionais que tenha como uma de suas raízes raiz quinta de 2. Que polinômio poderia ser, então, esse polinômio? Polinômio com coeficientes racionais que tenha raiz quinta de 2, certo? Como raiz. Que polinômio poderia ser? E aí? X a quinta menos 2? X a quinta menos 2 dá certo, né? Isso. Por que que x a quinta menos 2 é um polinômio que é irredutível? Posso fazer por Eisenstein. 2 é um primo que divide todos os coeficientes menos o líder, e 2 ao quadrado, 4, não divide o termo independente. Então, x a quinta menos 2 tem coeficientes racionais e é irredutível. O grau desse polinômio é 5, então o grau da extensão que eu boto ali é 5. Porque não poderia ser.
X a quinta mais 2. X à quinta mais 2. Raiz quinta de 2 não é raiz, não, né? Raiz quinta de 2 à quinta mais 2 dá 2 mais 2 dá 4. Se for menos 2, aí vai dar 2 menos 2 dá zero. Tá, entendeu? Entendi. Beleza. Pronto, então agora, quem que é o grau da extensão do lado de cá? De novo, o que é que eu tenho que fazer? Achar algum polinômio mônico com coeficientes racionais que tenha entre suas raízes raiz cúbica de 2. Quem que poderia ser esse polinômio? X ao cubo X ao cubo menos 2. é, concordo? Então, o grau da extensão aqui é 3. Aqui em cima eu não sei quais vão ser os graus das extensões. Então, eu vou admitir aqui que o grau da extensão da esquerda é D1, que o outro grau da extensão aqui é D2. O que é que eu sei, a princípio, sobre D1 e D2? Quem é D1? É a extensão daqui para cá, tá? Então, D1 é o grau do polinômio mônico irredutível que tem raiz cúbica de 2 como raiz e coeficientes em Q de raiz quinta de 2. Não interessa como que é o Q de raiz quinta de 2 agora, mas interessa só que ele é o menor corpo que contém os racionais e raiz quinta de 2. Pois bem, então ele contém os racionais. Quem que é um polinômio, então, com coeficientes aqui, que tem raiz cúbica de 2 como raiz? X ao cubo menos 2, tá? X ao cubo menos 2 tem coeficientes nos racionais, portanto, também tem coeficientes em Q de raiz quinta de 2, porque Q de raiz quinta de 2 contém os racionais, e tem raiz cúbica de 2 como raiz. Mesma ideia do exemplo anterior, tá? Eu estou olhando em um corpo maior. Se eu tenho coeficiente no corpo mais embaixo, eu também tenho coeficiente no corpo mais de cima. Só que eu não sei se esse polinômio x ao cubo menos 2, bem, eu sabia que ele era irredutível sobre os racionais. Eu não sei se ele é irredutível sobre esse corpo aqui. Mas então, se ele não for irredutível, eu tenho ao menos uma cota sobre o grau do polinômio irredutível. Porque o polinômio irredutível é o de menor grau. Então, se eu tenho algum polinômio já com coeficiente no corpo específico, com grau 3 que tem o elemento que eu quero como uma de suas raízes, o polinômio minimal dele tem grau no máximo é 3. Então, eu sei que D1 é no máximo 3. O grau desse polinômio minimal, o grau dessa extensão em cima aí, é no máximo igual a 3. D1 é no máximo igual a 3. E o D2? Pela mesma ideia, D2 é no máximo igual a 5. Porque eu conheço algum polinômio com coeficientes aqui que tem raiz quinta de 2 como uma de suas raízes? Conheço. X à quinta menos 2. X à quinta menos 2 tem coeficientes aqui, porque tem coeficientes racionais, e tem raiz cúbica de 2 como raiz.
Então, o grau dessa extensão aqui é no máximo 5. Por que que não é, eu não garanto que é igual a 5? Só vai ser igual a 5 se esse polinômio aqui for irredutível aqui. Eu só tenho, por enquanto, que ele é irredutível com coeficientes aqui. Mas aqui eu não sei se ele é irredutível mais. Pode ser que ele seja, pode ser que ele não seja. Tá bom, então, por um lado, eu tenho essas estimativas, que o D1 é no máximo 3, que o D2 é no máximo 5. E também sei que eu posso multiplicar os graus para obter o grau da extensão inteira. Então, pelo teorema da multiplicidade do grau, eu tenho que 5 vezes aí o D1 é igual a 3 vezes o meu D2. Então, vamos lá. Ó. 5 divide esse produto aqui. 5 é primo. 5 não divide 3, então 5 tem que dividir D2. 5 divide D2. Mesma coisa, o 3 divide esse minha multiplicação aqui e não divide 5. Então ele tem que dividir o D1. Se 5 divide D2, 5 é menor ou igual do que o D2. E se 3 divide D1, 3 é menor ou igual do que D1. Bem, então esse D1 aqui, ó, ele é maior ou igual do que 3 e menor ou igual do que 3. Então ele é igual a 3. Mesma coisa aqui, ó. O D2 é maior ou igual a 5 e é menor ou igual a 5. Então ele é igual a 5. Então, na realidade, eu sei que esse grau aqui é 3 e esse grau aqui é 5. Portanto, qual que é o grau da extensão inteira? É só multiplicar. 5 vezes 3 dá igual a 15. Ok? Então, enquanto no outro exemplo, na outra letra lá, na letra A, a gente usou um fato de que raiz de 7 não podia ser elemento de aquele raiz de 3, aqui a gente usou argumentos de divisibilidade. Porque esses graus das extensões de baixo aí, ó, 5 e 3, são relativamente, são primos entre si, são relativamente primos. No outro caso, os dois eram dois, não dava para usar esse argumento, aí a gente usava outro argumento. Então, em geral, os dois casos principais sobre esse tipo de exemplo são esses dois aqui, para você usar a multiplicidade do grau de uma extensão. Querem que eu explique de novo algo aqui? Eu quero. Oi? A parte de azul. A parte de azul. Sim, sim, 5D1 igual a 3D2. Pronto, isso aí é por causa do que eu expliquei no outro exemplo, que o grau de extensão é multiplicativo. Lembra que aqui, o que é que a gente fez? Para dar esse 4 que tem aqui, o que é que eu fiz? Multipliquei esse grau por esse grau daqui. 2 vezes 2 deu 4, que é o grau da extensão inteira. Aqui, então, ó, se eu sei que o grau dessa extensão de baixo aqui é 5 e o grau da segunda extensão aqui é D1, então o grau dessa extensão aqui inteira, aqui do meio, essa aqui que eu estou apagando agora, aqui, o grau dessa é a multiplicação desses dois, de 5 por 3. Então, é daqui que veio esse. Desculpa. É do 5 pelo D1. É daí que veio esse termo que está do lado de cá. De onde que veio o outro termo do outro lado? Pelo mesmo motivo, só que do outro lado. Eu sei que essa extensão de baixo aqui tem grau 3 e essa de cima aqui tem grau D2. Como eu posso multiplicar os graus e da extensão inteira daqui de baixo até aqui em cima, eu sei que a extensão inteira aqui tem grau 3 vezes D2. Tanto esse como esse são os graus dessa extensão aqui, ó, que eu estou apagando mais uma vez, dessa extensão aqui, que vem lá de cima até aqui embaixo. Então são iguais, porque eu fiz essa multiplicação por um lado e fiz ela pelo outro lado. Os dois resultados têm que dar a extensão de racionais para aquele raiz de cúbica de 5, raiz quinta de 2 e raiz cúbica de 2. Tem que dar lá de baixo até lá em cima. Então, tu entendeu por que que veio essa primeira equação? Pronto. O restante são argumentos de divisibilidade, certo? Do lado esquerdo, eu tenho aqui 5 divide aquele outro produto. 5 divide 3D2.
Só que 5 é primo e não divide 3, então ele tem que dividir o D2. Da mesma forma, 3 divide 5D1. E 3 não divide 5. Então, 3 tem que dividir o D1. Eu fico com essas duas divisibilidades. Se o 5 ele divide o D2, então o 5 é menor ou igual do que o D2. Se o 3 divide o D1, então o 3 é menor ou igual do que o D1. Todo mundo aí é positivo. Então, o D2 é maior ou igual a 5, pelo que a gente viu agora. E, por outro lado, ele era menor ou igual a 5, pelo que a gente tinha aqui. Então, se ele é maior ou igual a 5 e é menor ou igual a 5, ele tem que ser igual a 5. Mesma coisa o D1, certo? O exemplo seguinte que eu tinha separado aqui, eu não vou resolver. Ele vai ficar muito trabalhoso. Eu vou resolver esse daqui, que é um pouquinho mais simples. Acho que esse exemplo passado ficou muito complicado. Os dois, na realidade, já, né? Ficaram muito complicados. É, só avisando, na prova vai ter um exemplo tipo semelhante com esse primeiro que eu fiz hoje. E vai ter um semelhante com esse aqui que eu vou resolver agora, tá? Vai ter algo do segundo exemplo, mas vai ser algo mais simples do que esses aí, ok? Mas para ver se vocês entenderam quais são aqueles conceitos. Aqui agora, eu quero saber qual que é o polinômio minimal de raiz de 5 mais raiz de 2 sobre os racionais. Então, o que é que eu tenho que achar? Eu tenho que achar algum polinômio. Então, eu tenho que achar. O polinômio minimal é o quê? Polinômio mônico. Polinômio mônico. Então, seu coeficiente líder tem que ser 1. Irredutível com raiz de 5 mais raiz de 2 como uma de suas raízes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever assim. Vamos dizer que x é igual a raiz de 5 mais raiz de 2. Vou jogar a raiz de 5 para o outro lado. Vou ficar com x menos raiz de 5 igual a raiz de 2. E é levar dos dois lados ao quadrado. Isso vai me dar o quê? X ao quadrado menos 2 raiz de 5 vezes x mais 5 é igual a 2. Pronto, pois bem. Então, isso aqui me dá agora o seguinte. Ó, eu vou jogar esse termo aqui lá para a direita e o resto tudo para a esquerda. Vai ficar x ao quadrado mais 5 menos 2, então fica mais 3, é igual a 2 raiz de 5x. Com coeficiente de com raiz de 5 mais raiz de 2 como raiz, tá? E como é sobre os racionais, então é com coeficientes racionais. Pois bem, então eu não posso parar ainda, ó, porque eu tenho esse raiz de 5 aqui que não é racional. Então eu levo ao quadrado mais uma vez para me livrar dessa última raiz. Então eu vou ficar com lado esquerdo, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a, do outro lado, fica, é 4 vezes 5 fica 20x ao quadrado. E aí agora joga para o lado esquerdo, vai ficar x à quarta, certo? Mais 6x ao quadrado, menos 20x ao quadrado, então fica menos 14x ao quadrado, mais 9, igual a zero. Aí eu consigo usar o critério de Eisenstein? Não, né? Porque 9 é 3 ao quadrado, o único número primo que divide 9 é 3, tá certo? Mas 3 não divide 14, então não dá para usar o critério de Eisenstein aqui.
Também não dá para verificar se ele é irredutível por conta de raízes, né? Porque ele tem grau maior do que 3. Então eu tenho que usar outra abordagem. Eu poderia usar uma abordagem envolvendo extensões de corpos aqui, mas eu não vou fazer isso não, que vai complicar muito. Eu vou usar uma abordagem que a gente fez na semana passada. Eu vou tentar mostrar que esse polinômio é irredutível na força bruta, certo? Como que eu faço isso? Bem, eu tenho que verificar se ele pode ser redutível, né? Então, se esse polinômio aí for redutível, vamos chamar esse polinômio aqui de p de x, digamos. Ele já é mônico, tem raiz de 5 mais raiz de 2 como uma de suas raízes, né? E tem coeficientes racionais. Só falta ser irredutível. Se for, ele é o minimal. Então, se p de x for redutível, p de x for redutível, então podemos escrever. Então, temos p de x igual a de x vezes b de x, tá? É, onde a de x e b de x são polinômios com grau mais baixo. São polinômios mônicos com grau menor do que 4. Então, poderia ter um com grau 1 e o outro com grau 3, ou os dois terem grau 2. Eu não vou verificar diretamente se podem ter coeficientes racionais, tá? Eu vou verificar que eles têm coeficientes inteiros. Como eles são mônicos, é, deixa eu mudar aqui um pouquinho esse exemplo, por favor, porque não, vamos deixar assim mesmo. Então vamos lá, vamos fazer aqui a conta. Então é possível que um tenha grau 1 e o outro seja de grau 3. Se um deles tiver grau 1, é a mesma coisa que dizer que ele tem uma raiz racional. Como é que são as possíveis raízes racionais aqui, pelo que a gente falou? Como aqui é um, possíveis raízes racionais, então raízes racionais, se existirem, são um divisor de 9 sobre um divisor de 1 que tem aqui. Então, é um divisor de 9. Então, eu posso ter mais ou menos 1, mais ou menos 3 ou mais ou menos 9. São as possíveis raízes que eu posso ter. Algum desses é raiz. P de mais ou menos 1, né? Como todos os graus aqui, todas as potências de x são pares, né? Então, com mais 1 ou menos 1 vai dar igual. Vai dar 1 menos 14 mais 9. Isso aí não dá zero. P de mais ou menos 3. Isso aí vai dar 3 a quarta, que é 81, menos 14 vezes 9, mais 9. Então dá 90 menos 14 vezes 9. Não importa quanto é que dá, só importa que não é zero. E P de mais ou menos 9, aí vai dar 9 a quarta, que é 81 ao quadrado, menos 14 vezes 81 mais 9. Também não sei quanto é que é, mas eu sei que não é zero. Então, não tem raiz racional. Como não tem raiz racional, eu não tenho como decompor ele como 1 de grau 1 vezes 1 de grau 3. A única forma é 2 de grau 2. Então, a única forma seria escrever ele como P de x igual a x ao quadrado mais ax mais b vezes x ao quadrado mais cx mais d. Onde A, B, C e D são racionais. Ok?
Vamos ver se é possível que aconteça isso. Vamos ver se é possível que aconteça isso. Então, quando eu multiplico tudo aqui, mesma coisa da semana passada, tá? Eu vou ter x à quarta mais coeficiente de x ao cubo. Eu vou ter o quê? Eu vou ter x ao quadrado vezes cx e ax vezes x ao quadrado. E fica a mais c, x ao cubo, mais coeficiente de x ao quadrado. Eu vou ter x ao quadrado vezes d, b vezes x ao quadrado e ax vezes cx. Então, eu vou ter b mais ac mais d x ao quadrado mais coeficiente de x. Eu vou ter ax vezes d mais b vezes cx. Então, AD mais BC x, coeficiente independente é mais b vezes d. E aí, agora comparando esses coeficientes, eu obtenho um sistema. Então, 1x à quarta aqui, 1x à quarta aqui também já bateu. Coeficiente de x ao cubo, aqui é a mais c, no outro é zero. Então, a primeira equação que eu teria aqui seria a mais c igual a zero. Segunda equação, b mais ac mais d é igual ao coeficiente de x ao quadrado aqui, que é menos 14. Então, b mais ac mais d é igual a menos 14, certo? Essa equação aqui me daria o quê? O coeficiente de x do outro lado, que é zero. Então, AD mais BC é zero. E a última equação é que b vezes d dá 9. Então, eu tenho que tentar resolver esse sistema. Vamos começar olhando aqui para a minha primeira equação. Então, eu tenho que mais c é zero, né? Então, c é menos a. Substituindo isso nas outras equações, vai ficar o quê? Vai ficar b menos a ao quadrado mais d igual a menos 14. Na outra eu tenho AD mais BC. Então é AD, certo? Menos AB. Então fica A vezes D menos B igual a zero, certo? E a última, B vezes D igual a 9. B vezes D igual a 9. Então eu vou olhar agora para essa segunda equação aqui de vermelho. A vezes D menos B igual a zero. Então, se A vezes D menos B é zero, então A é zero ou D menos B é zero, ou o B igual a D. Se o A for zero, o restante do sistema vai ficar de que maneira? B mais D igual a menos 14 e B vezes D igual a 9. Tá certo? Então, o que é que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo achar dois números que multiplicados dão 9 e que somados dão menos 14. Isso é a mesma coisa que resolver a equação do segundo grau, x ao quadrado mais 14x mais 9 igual a zero. Vocês estão de acordo? Como é que eu olho para as raízes disso aqui por soma e produto? A soma das raízes é menos 14 e o produto é 9. Então, as raízes são o B e o D que eu tenho aí. Certo? Então, como é que eu determino quem são essas raízes agora? Por Bhaskara. Fórmula quadrática diz o quê? Delta igual a B ao quadrado menos 4 AC. 14 ao quadrado dá quanto? Dá 256, né? Só confirmar aqui. Não, dá 196, foi mal. 196 menos 36. Deu 160. 160 não é quadrado perfeito, né? Então, quando a gente olhar aqui para as raízes, o x seria menos b, mais ou menos raiz de 160 sobre 2a. Esse x aí seriam os valores de a e b, tá? Um é com mais, o outro é com menos, lá do mais ou menos. Só que raiz de 160 não é racional. Não é racional.
E lembra que eu queria um polinômio com coeficientes racionais. E o A e o B são polinômios também com coeficientes racionais, tá? Polinômios com coeficientes racionais. Então, não tenho como resolver essa equação se o A for zero. Então, A igual a zero é impossível. Não dá. Se não deu esse caso, eu vou tentar o outro. Igual a D. Se o B for igual a D, aí o sistema vai ficar o quê? A segunda equação daqui continua sendo zero igual a zero, né? Então eu vou ficar com B mais D menos A ao quadrado igual a menos 14, tá certo? Então eu vou ter 2B menos A ao quadrado igual a menos 14, ou ainda A ao quadrado é 2B mais 14. E a última equação seria B ao quadrado igual a 9. Se B ao quadrado é 9, tem duas escolhas aí, né? Ou B é 3, ou B é menos 3. Então, se B for 3, a primeira equação fica como? A ao quadrado igual a 2B, 6, mais 14, dá 20. Então, A não é racional. Não dá. E se o B for menos 3, então a primeira equação lá fica o quê? A ao quadrado igual a menos 6 mais 14 fica 8. A também não é racional. De toda forma, algum dos coeficientes desses polinômios aqui não é racional. Algum deles não pertence ao Q de x. Então, não tenho como fazer essa fatoração, certo? Não tenho como fazer essa fatoração do P de x no Q de x. Não tenho como fatorar ele como produto de polinômios com coeficientes racionais. Então, isso aqui também não dá. Não dá nem esse caso, nem outro. Qual que foi o problema, então? O problema foi em a gente supor aqui no início que o P de x era redutível. Então, não é viável, logicamente, que ele seja redutível. Então, ele tem que ser irredutível. Daí, P de x igual a x à quarta, menos 14x ao quadrado mais 9 é irredutível. Portanto, é o polinômio minimal de raiz de 5 mais raiz de 2. Certo? Eu sei que é muito assunto, eu sei que esse assunto é meio complicado, então eu vou meio que indicar o que é que vai cair. Vai ter um exemplo parecido com esse aqui para indicar quem é o polinômio minimal, que qual que é o procedimento, né? Não tem muito mistério, não. É você sair elevando ao quadrado as coisas, que nem a gente fez aqui do lado esquerdo, certo? Até achar algum polinômio com coeficientes racionais que tenha o número que eu quero como raiz, né? Que eu tenha esse carinha aqui, certo, como raiz. Eu fiquei com o polinômio de grau 4 porque eu tenho duas raízes quadradas aí envolvidas, tá? Se tivesse só uma raiz quadrada envolvida, daria um polinômio de grau 2, seria mais fácil de lidar. No material tem um exemplo com um de grau com uma raiz quadrada só, tipo, é 1 mais raiz de 2, por exemplo. Aí fica bem mais fácil porque só precisa elevar ao quadrado uma vez, só tem uma raiz que você precisa se livrar. Aí fica mais fácil, dá para usar algum outro critério porque fica de grau 2. Com grau 4 fica mais difícil, você tem que batalhar um pouquinho mais para mostrar que o polinômio é irredutível. Mas um exemplo como esse aqui, para mostrar que esse polinômio desse tipo é irredutível, a gente viu na última aula. Aí foi repetir os mesmos passos do outro exemplo que a gente fez da vez passada, tá? Então, vai ter uma questão assim na prova.
Também vai ter uma questão que nem essa aqui na prova, certo? Vai ter uma questão que nem essa na prova também, com algum, com alguma potência mais baixa, por exemplo, 9, por exemplo, tá certo? Que fica mais. O anel que eu considero aqui o corpo seria é 3, então teria menos elementos para eu testar se são raízes do polinômio, possivelmente, tá? Para dar menos, para dar menos trabalho para vocês. Vai ter uma questão é, dessas duas aí. Vai ter uma questão envolvendo polinômios irredutíveis, como as que a gente fez na aula passada, com alguns itens, tá? Para usar critério de Eisenstein, ou então critério de fazer aquela mudança de variáveis que eu mostrei, ou então fazer alguma conta maior, como essa última aí que eu fiz aqui embaixo. Vai ter algumas distensões de corpos, que nem esses exemplos aqui, mas talvez uma coisa mais simples, e algum que nem esses aí, só que valendo talvez um pouquinho menos, certo? Para no fim das contas dar 10. Mas aí a prova vai ser mais ou menos isso. Alguma pergunta? Pronto. Eu vou encerrar aqui a gravação. Se vocês quiserem me perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade, tá?